Olá, eu sou o professor José Geraldo Wisniewski, do Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou falar para vocês sobre produção de alimentos e a distribuição. Então, a produção de alimentos no Brasil e no mundo passou por uma revolução, podemos dizer assim, que foi a chamada modernização da agricultura e depois com a globalização passou a ser uma estratégia dos países. Mas antes de nós falarmos da distribuição, temos que falar sobre a produção e vamos nos reportar à produção de alimentos no Brasil. A produção de alimentos no Brasil provém majoritariamente da agricultura familiar. Os dados apontam que cerca de 70% da produção dos alimentos provém da agricultura de base familiar, das pequenas propriedades rurais. Então, é bastante importante a manutenção dos agricultores familiares para a produção de alimentos. E a produção de alimentos, ela é também uma importante política de estabilidade de preço. Nós estamos vendo agora, na atualidade do Brasil, que um dos principais causadores da inflação alta é a elevação do preço dos alimentos, porque diminuiu a oferta de alimentos no mundo inteiro, também em função entre a Rússia e a Ucrânia, que está causando um problema da distribuição. E esse é um problema que depois nós vamos abordar, de os países ficarem dependentes de alguns países na produção de alguns tipos de alimento, como, por exemplo, o trigo, que a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores. E o Brasil era um grande produtor e hoje está voltando a produzir trigo. Então, a produção de alimentos é extremamente importante e cada vez mais ela está atrelada ao que se chama agricultura moderna, os insumos modernos, que provocam uma elevação dos custos de produção e, em consequência, a elevação do preço dos alimentos. Então, nós já temos experiências, por exemplo, da agricultura sustentável. A mais conhecida talvez seja a agricultura orgânica, né, que se produz com insumos naturais, e aí tu tem uma redução do custo de produção e o que é mais importante, uma qualidade do alimento, que quando nós falamos de alimento, nós temos que falar na quantidade e na qualidade. E aí está o segredo da nossa saúde. Então, uma boa alimentação com alimentos saudáveis redunda numa saúde para as pessoas. Isto é bastante importante. Então, voltando à questão da distribuição, os alimentos hoje passaram a ser distribuídos de duas formas, basicamente, o que se chama os circuitos curtos de distribuição e os circuitos longos de distribuição. Os circuitos curtos de distribuição são aqueles onde se aproximam os consumidores dos produtores. É as feiras que temos em todos os municípios do Brasil e do Rio Grande do Sul, onde o produtor vende diretamente a sua produção aos consumidores. E isto é bastante importante, por quê? Porque aí se cria uma relação de fidelidade entre quem consome e quem produz. Já os circuitos longos de produção, a produção é armazenada e depois distribuída. É o que ocorre hoje com as grandes redes atacadistas. Elas têm grandes câmaras frigoríficas, armazenam os alimentos e acabam distribuindo. Então, os alimentos muitas vezes percorrem longas distâncias dentro de um país ou até de um país para o outro. Então, o que ocorre com as grandes cadeias de produção? Elas dependem e envolve custos, muitas vezes, elevados na distribuição, custo do transporte principalmente. Esse é um problema no Brasil, também dos chamados circuitos longos de distribuição de alimentos, porque eles dependem do transporte. E a nossa matriz de transporte é baseada fundamentalmente no transporte rodoviário, que é o transporte mais caro em relação, por exemplo, ao transporte ferroviário e as hidrovias, o transporte hidroviário. Então, quando nós falamos da produção de alimentos, nós temos que destacar, como já frisei anteriormente, a importância dos agricultores familiares, porque é da agricultura familiar que provém a produção de alimentos.
Então, se vocês olharem quaisquer dados estatísticos, vocês verão a importância da agricultura familiar. E cada vez mais hoje nós nos damos conta da importância dos agricultores e das agricultoras familiares para a produção de alimentos, para que nós não dependamos dos circuitos longos, como nós estamos vendo agora, por exemplo, o mundo inteiro na dependência da distribuição do trigo que vem da Ucrânia, por exemplo. Então, o ideal é o quê? O ideal é um país ter autonomia e autossuficiência na produção de alimentos, que nós aí vamos ter autonomia na distribuição e nós teremos uma alimentação mais saudável para a população, visto que um problema da alimentação também está vinculado à distribuição de renda. Então, não é só a produção, tu pode ter uma grande produção, se tu não tem uma distribuição de renda, tu não tem o acesso da população à alimentação, é o que nós estamos vendo hoje, né? Vários dados estatísticos mostram que vários segmentos da população brasileira hoje não têm acesso a uma alimentação. Estamos falando aqui só numa alimentação em quantidade, ainda não chegamos na alimentação de qualidade, que é, como nós já falamos, uma alimentação provinda de uma agricultura em bases sustentáveis. Então, de forma bastante sintética, eu acho que sobre a distribuição e a produção de alimentos, é isso que nós teríamos para abordar. Fica bastante evidente que o ideal seria nós termos um aumento dos chamados circuitos curtos, ou seja, uma aproximação do produtor ao consumidor. E nesse processo todo mundo acaba ganhando, tanto o produtor que vende por um preço justo, como o consumidor que também paga por um preço justo e tem uma noção de onde provém o alimento, porque ele está diante de quem produz. Nos circuitos longos não se tem essa noção de onde provém esses alimentos. Então eu acho que, de forma bastante sintética, era isso que eu teria para apresentar para vocês sobre a produção e a distribuição de alimentos.